Olá, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia. E nesse primeiro episódio, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Deus que se revela. É para isso que nós temos, então, também a Bíblia, porque a Bíblia ela é uma revelação de Deus. Mas, além disso, Deus também se revela de uma forma muito peculiar. Eu gostaria que você pensasse agora em um quadro. Nós temos vários artistas que pintaram vários quadros. O problema é que muitos desses artistas não necessariamente deixou uma assinatura nessa obra. Então, por isso que muitas vezes hoje nós precisamos, no meio artístico, falando a respeito de quadros, às vezes conhecedores ou especialistas que olham para uma obra e dizem se ela é provavelmente ou não de um artista, olhando o quê? Os traços, as cores, o sombreamento, o jeito da obra, o próprio motivo da obra, também é uma coisa que as pessoas têm que analisar no meio disso tudo. Deus também fez isso. Então, eu gostaria que nesse episódio, então, nós compreendêssemos que Deus se revela, mas uma revelação de Deus está na sua natureza. Isso, teologicamente, é chamado de revelação geral. É uma revelação que nós podemos, ao olhar para a natureza que nos cerca, que foi toda ela criada por Deus, nós podemos ver traços de Deus ali. Então, é como se a nossa criação, ou a criação que nos rodeia, fosse uma assinatura do fabricante. Isso é muito comum quando a gente olha peças de carros, automóveis, você vai sempre ter a marca do fabricante, e quando tem a marca do fabricante, isso diz que essa peça é original. Então, na verdade, toda a nossa criação ela tem uma assinatura de Deus. Então, essa revelação, ela é vista por meio de todo o universo que nos rodeia. Ao olharmos para o universo, nós vamos ver algumas coisas a respeito dessa revelação. Primeiro, há um Deus que está criando tudo isso que nos cerca. Então, o nosso universo, a primeira coisa que essa revelação nos diz, não é fruto de um Deus descuidado. Deus não fez alguma coisa e saiu. Foi embora. Deus está no controle de tudo isso desde o momento em que ele planejou as coisas para serem como são. Segunda coisa é que também o universo que nos rodeia não é fruto de um panteão de deuses intrigados uns com os outros, como nós temos na mitologia nórdica, como nós temos na mitologia egípcia, como nós temos na mitologia grega. Um bando de deuses que estão intrigados uns com os outros e muitas vezes por meio de brigas, como por exemplo na mitologia egípcia, por meio da briga de dois deuses surge a terra, surge a humanidade, ou mesmo na mitologia grega, enfim. O universo que nos cerca mostra que nós somos feitos por um Deus cuidadoso, amoroso e que planejou tudo para funcionar de uma forma extremamente precisa. Também a revelação geral nos mostra que nós não somos um acaso cósmico, como muitas vezes a ciência que tira Deus do seu jogo, ela diz que nós somos então frutos de um acaso, nós somos apenas uma acumulação ou uma reacomodação de moléculas e partículas que do nada passam a existir, ter vida e eis aí a nossa existência. Então, a revelação geral de Deus por meio da natureza, ela também, inclusive, nos mostra que nós não somos um acaso cósmico de matéria residual. Nós somos, sim, planejados por Deus. Então, a Bíblia nos fala que Deus deixou traços de si mesmo no meio de toda essa criação, para que o homem pudesse investigar. Por isso, eu quero que você me acompanhe agora no livro de Romanos. No capítulo 1 do livro de Romanos, nós vamos encontrar um texto em que Paulo vai falar um pouquinho disso. No capítulo 1 de Romanos, versículo 18, Paulo vai falar assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Agora olha o 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas.
de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Isso significa que Paulo está dizendo que Deus deixou traços dele mesmo na natureza para que o homem reconhecesse. Mas o coração endurecido do homem ofusca essa presença de Deus e a glória de Deus ela fica encoberta porque o homem agora suprime essa revelação de Deus inventando teorias, como ele mesmo fala aqui. O homem é que criou uma ideia de existência à parte de Deus, mas a natureza toda revela quem Deus é. Então, olharmos para a natureza e não entendermos que Deus se revela aí é, de certa forma, frustrante para nós mesmos. E também tem um salmo, número 19. Os primeiros versículos desse salmo 19 também nos dão conta disso, porque falam assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então aqui, mais uma vez, nós vemos que Deus resolveu revelar um pouco de si mesmo na assinatura da sua criação. Como um especialista pode olhar um quadro e dizer se ele é ou não de determinado artista, todo homem deveria olhar para a criação e se maravilhar, porque na criação nós temos um Deus revelado. Então, preste bastante atenção, porque agora nós vamos entrar em um momento crítico. Essa revelação de Deus, ela não pode salvar nenhum de nós. Essa é a grande questão. O fato de Deus se revelar na sua criação e nós olharmos para as coisas criadas e olharmos e dizermos assim: puxa, existe um Deus, não é suficiente para nós voltarmos à comunhão com o nosso Criador, como o Gênesis diz que nós perdemos. Quando estudarmos melhor Gênesis, nós vamos falar um pouquinho sobre como o homem perdeu essa comunhão com Deus. Agora, apenas olhar e vislumbrar a natureza e acreditar que há um Deus por trás dela não é suficiente para gerar para nós uma comunhão de volta ao nosso Criador. Então, o fato de eu acreditar que existe um Deus e simplesmente achar que isso é suficiente, não é suficiente. Porque quando eu olho para a natureza, eu posso ver a grandiosidade de Deus, eu posso ver uma revelação de Deus, mas ao mesmo tempo a natureza ela não me fala nada sobre o caráter de Deus. Quem Deus é? Não me fala isso. Também essa revelação de Deus por meio da natureza não mostra a condição humana. Qual é a condição humana diante de Deus? Se nós não olharmos para a Bíblia, olhando apenas para a natureza, nós não vamos entender qual é a nossa real condição. E por fim, nós também não temos por meio da natureza um meio sobre como nos relacionamos com esse Deus. É por isso que eu vejo que às vezes nós criamos algumas esquisitices em que o homem tenta se fundir novamente à natureza. E a gente tenta achar que o homem que se relaciona com a natureza é um homem que está se relacionando com o universo e com o Deus que o criou. E na verdade não é verdade. Se nós abrirmos a carta de Tiago, no capítulo 2, nós vamos ter um pouquinho dessa ideia sendo desfeita. Por quê? Porque a carta de Tiago, ela nos mostra que não basta apenas crer em um Deus. Isso não é suficiente. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz assim: crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. A ideia de nós acharmos que o fato de pensarmos que existe um Deus não gera necessariamente um relacionamento com Ele, apenas nos diz que há um Deus. Então essa é a revelação que Deus faz na natureza. Deus ele resolveu se revelar ao homem por meio de tudo que foi criado.
tudo na criação tem uma assinatura de Deus. Eu creio que a assinatura está dentro do DNA, porque o DNA é uma coisa que todas as coisas criadas compartilham. Um código extremamente longo, mas muito parecido entre muitos seres vivos por aí, e para mim esse DNA nada mais é do que a assinatura de Deus, o Deus que se revela por meio de toda a criação. Então, ao olharmos a natureza, ao olharmos paisagens magníficas, ao olharmos coisas que são extremamente belas aos nossos olhos, a única coisa que nós podemos fazer é dar glórias a Deus. A natureza, ela só é a natureza porque Deus estabeleceu para ela existir assim. Nós só existimos dentro da natureza porque nós fomos criados e colocados por Deus dentro dessa natureza. Ao mesmo tempo, olhar para a natureza, acreditar que existe um Deus, não é suficiente para livrar o homem da sua condição. Para isso, nós vamos precisar de uma outra revelação que nós vamos olhar no nosso próximo episódio de 15 minutos com a Bíblia. Ok? Então, fiquem aí e assim que nós tivermos um novo episódio, nós vamos postar aí para você assistir 15 minutos com a Bíblia. Muito obrigado.